Shalom Anashim, Kol Tov, tudo bem com vocês? Hoje temos um vídeo muito interessante sobre um aspecto na pronúncia dos maçoretas. Há uma semana ou 2 semanas, já não lembro, eu fiz um vídeo sobre a pronúncia de Tzereyud por causa da pergunta de Júlio, tá bom? Vamos ver a pergunta e a gente vai explicar o que a gente vai ver hoje. Então, a pergunta, Shalom Yochai faz um vídeo sobre a pronúncia do Tzereyud. Então, eu já fiz um vídeo, vou colocar aqui no card. Só que neste vídeo a gente falou sobre a pronúncia de Tzereyud, de acordo com as tradições dos Sefaradim, Ashkenazim, Yemenitas e o que acontece no hebraico moderno. Hoje eu quero falar sobre como os maçoretas pronunciavam este Tzereyud. Eu acho que não há dúvida que Tzeree na pronúncia dos maçoretas. A pergunta é se eles pronunciavam E ou EI. E como a gente pode saber disso? Tá bom, gente? Isso que a gente vai ver neste vídeo. Caso você não me conhece, meu nome é Yochai Barzilai, do canal Hebraicando com Yochai, o canal que vai ajudar você a melhorar o seu hebraico. Qualquer dúvida, por favor, deixe aqui um comentário. E agora, gente, sem gastar mais tempo, bora começar e bora hebraicar. Tá, gente, vamos lembrar primeiramente, rapidamente, o que a gente viu na aula anterior. Então, a gente viu que na pronúncia sefaradita e yemenita, não pronunciamos a letra Y, ou Yud, né? Ou seja, a gente fala E e não Ei, tá bom? E a gente viu que na pronúncia dos Ashkenazim, a gente pronuncia Ei, mas não por causa da letra Yud, mas por causa do Tzere, que sempre é Ei, e a gente viu alguns exemplos. E no hebraico moderno, a gente falou que tem uma mistura. Quando tem tzere, a gente não pronuncia este tzere como ei, como os Ashkenazim, mas é como os Sefaradim, ou os Yemenitas, né? Mas quando temos tzere yud, a maioria das pessoas pronunciam ei. Agora vamos ver o que acontece na pronúncia dos maçoretas. E claro, vem a pergunta, como a gente pode saber qual foi a pronúncia dos maçoretas, já que a gente não tem gravações? Então, para entender isso, eu quero que a gente estude primeiramente uma regra, e essa regra também vai responder perguntas de várias pessoas que fizeram a mesma pergunta, né? Vamos ver essa regra. Então, primeira regra. Quando uma das letras de Beget Kefet aparecem no início de uma palavra, elas vão aceitar o dagesh. Vamos ver alguns exemplos. Bait, né? Bet no início da palavra tem dagesh. Gam, bait significa casa. Gam, que significa também. Gimel no início da palavra tem dagesh. Derech significa caminho, jeito. Dalit no início da palavra tem dagesh. Kol, que significa tudo, né? Kaf no início da palavra tem dagesh. Peri, fruto. Fruta ou fruta? Eu sempre confundo. Escreve para mim aqui nos comentários como se diz fruta ou fruta. Eu acho que é fruto. De qualquer jeito, pé no início da palavra tem dagesh. Tochal. Tochal significa que você vai comer, né? Tav no início da palavra tem dagesh. Então, essa é a primeira regra que a gente precisa lembrar. Já vocês vão entender o que isso tem a ver com a pronúncia de tzere e yud. Então, Beget Kefet no início da palavra aceita dagesh. Mas tem outra regra. Quando temos uma palavra que começa com uma das letras de Beget Kefet, mas a palavra anterior termina com uma sílaba aberta, quer dizer que a palavra termina com uma vogal, a palavra anterior, então o dagesh vai sumir, vamos dizer, tá bom? A propósito, por que isso acontece, eu também posso explicar. Isso já tem a ver com linguística e fora do objetivo deste vídeo, mas se um de vocês quer saber por que isso acontece, qual a explicação fonética, vamos dizer, e linguística que isso acontece, eu posso fazer um vídeo sobre isso, tem pessoas que querem, tá bom? Tá, gente, então, Beget Kefet no início da palavra aceita dagesh, mas se a palavra anterior termina com uma vogal aberta, com uma sílaba aberta, desculpa, então o dagesh vai sumir. Vamos ver alguns exemplos também de todas as letras de Beget Kefet e a gente vai ver versículos do próprio Tanakh. Primeiro versículo eu sempre coloco aqui a fonte para vocês podem conferir, tá bom? Vehaiti imecha uvaniti lecha vait neeman. Ok, eu peço desculpa que não vou traduzir sempre todo o versículo, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Também uma pergunta que eu sempre me pergunto, eu posso traduzir tudo e aí o vídeo vai ser muito longo
Não sei. Para mim, tudo bem. Mas não sei se as pessoas têm paciência para assistir vídeos tão longos. Eu quero ser mais objetivo, tá bom? Bait aqui, uma palavra que começa com Beget Kefet, a gente viu essa palavra, né? No slide anterior. E aqui não tem dagesh. Por que não tem dagesh? Porque a palavra anterior, lechá, lechá termina com uma vogal, ou seja, com uma sílaba aberta. Vamos ver outro exemplo agora com a letra, a palavra gimel, gam. De novo, as mesmas palavras que a gente já viu. Vehatzeira gam hi. Não tem dagesh na letra gimel. Por quê? Porque a palavra tzeira termina com uma sílaba aberta, ou seja, com uma vogal. Tzeira, a vogal A, certo? Outro exemplo, agora a letra Dalet. Eze derech hatov. Derech. Dalet no início da palavra, uma das letras de Beget Kefet, deveria na teoria aceitar dagesh, mas não tem dagesh. Por quê? Porque a palavra anterior terminou com uma vogal, com uma sílaba aberta. Vamos ver a letra Kaf. Umeele nafza chol haaretz. A palavra kol, lembram? Todo mundo fala kol, certo? Uma palavra bem conhecida. Aqui não é kol, mas chol. Por quê? De novo, porque a palavra anterior, no caso, nafza, termina com uma sílaba aberta, com uma vogal. Vamos ver a letra P. ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע. Feri e não peri. Por que feri e não peri? Porque a palavra anterior, bo, termina com uma sílaba aberta, com uma vogal. Eu acho que vocês já entendem isso, né? Já entendam. Mas vamos ver de qualquer jeito o último exemplo com a letra Tav. E aí a gente vai entender também o que isso tem a ver com a pronúncia de Tzere e Yud. Vativke velo tochal. A letra Tav aqui está no início da palavra, não tem dagesh na letra Tav. Por quê? Porque a palavra anterior, no nosso caso a palavra lo ou velo, termina com uma vogal, termina com uma sílaba aberta. Como tudo isso tem a ver com a pronúncia dos mastoretas no caso de Tzere Yud? Vamos ver. Vamos lembrar as regras. Beget Kefet no início da palavra aceita dagesh. Só para aqueles que querem saber, no hebraico moderno, basicamente isso que acontece sempre, tá bom? Fora de algumas expressões. Mas, no hebraico bíblico, quando a palavra anterior termina com uma sílaba aberta, com uma vogal, então não vai ter dagesh na letra de Beget Kefet. Vamos ver agora como isso tem a ver com a pronúncia de Tzere Yud. Vamos ver. Olha essa palavra, bené ou benei. Vamos ver um versículo. Bené vosmat eshet esav. Eu leio bené e não benei. É a pronúncia do Sefaradim. A gente já falou isso na aula anterior. Mas olha, não tem aqui dagesh na letra Bet. Por que não tem dagesh? Se não tem dagesh aqui na letra Bet, isso quer dizer que a palavra anterior, no nosso caso bené, termina com uma vogal, com uma sílaba aberta. Se a pronúncia fosse benei, então essa palavra terminasse, né, com uma consoante, a consoante Yud, sem vogal, Benei. Lembro a vocês, Yud não é equivalente à vogal I, a letra I em português, isso como Y em inglês. Ela pode servir às vezes como, muitas vezes na verdade, como vogal, mas também como consoante. Neste caso, se a gente pronunciasse Benei, então isso quer dizer que aqui a gente deveria, a letra B deveria aceitar dagesh. Vamos ver outro exemplo. Essa palavra, lembram dessa palavra? Ok? Be'ine far'o. Ok? Eu recebi também perguntas a respeito desse próprio nome no e-mail. Porque às vezes é par'o, às vezes é far'o. Por quê? A palavra anterior terminou com uma sílaba aberta. Be'ine, não be'inei. Se fosse be'inei, então deveria ser be'inei par'o. Outro, último exemplo, a palavra acharé. Acharei vet David. Não acharei. Se fosse acharei, deveria ser acharei bet David. Porque aí a palavra acharei terminasse, ou teria terminasse, sei lá, com uma sílaba fechada. Agora, eu entendo que falantes de português às vezes pensam sobre a letra Yud como vogal. Eles podem dizer, não, olha,
Essa aqui é uma vogal, esse I é uma vogal, não é uma consoante. Isso não é verdade. No hebraico, isso é uma consoante. E como a gente também pode mostrar que esse argumento não vale aqui? Porque temos palavras, por exemplo, como essa palavra. Kol ma'ayanai bach. Aqui a gente pronuncia a letra Yud. Todo mundo, também os maçoretas. Aqui é ai, certo? E tem dagesh na letra Bet. Por quê? Porque terminou com ai, com uma consoante. A letra Yud aqui funciona como consoante. Exatamente como ela poderia ser consoante se a pronúncia fosse Benei, ou Be'inei, ou Acharei. Tá bom? Vamos ver outro último exemplo. Eu acho, né? Último exemplo, sim. O malach diber elai bidvar Adonai lemor. Elai bidvar. Tem dagesh na letra B. Por quê? Porque essa palavra Elai termina com uma sílaba fechada, com uma consoante. A consoante é Yud. Não é uma vogal. Elai. Tá, gente? Então, só para concluir tudo que a gente viu. A respeito da pronúncia dos maçoretas, né? Os maçoretas pronunciam Tzere Yud como E. Como a gente sabe disso? Para saber isso, para entender isso, a gente precisa conhecer a regra que Beged Kefet, no início da palavra, aceita dagesh. Só que quando a palavra anterior termina com uma vogal ou com uma sílaba aberta, então na letra beta a gente, ou na letra beta, uma das letras de Beged Kefet não vai ser dagesh. E a gente pode ver que isso que acontece quando uma palavra no Tanakh termina com Tzere Yud e a palavra depois, né, a próxima palavra começa com uma das letras de Beged Kefet, não tem dagesh nessa letra, porque a palavra anterior termina com uma vogal, com uma sílaba aberta, então é sempre e não ei. Tá, gente? Esse foi o nosso vídeo sobre a pronúncia dos maçoretas no Tzere Yud. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comentário, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, porque cada semana eu vou colocar aqui mais e mais vídeos para vocês. Tá, gente? Tchau, até a nossa próxima aula.